E aí, povo, Geografia 2, capítulo 29, Oceania e regiões polares. A Oceania. A Oceania ela é formada por um conjunto de ilhas localizadas entre o Índico, parte ocidental australiana, e o Pacífico. Ela ocupa uma área total um pouco inferior a 9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, possui aproximadamente a dimensão territorial do Brasil. A Austrália abrange cerca de 90% da área total do continente. A importância australiana na Oceania é demonstrada também na distribuição populacional, pois mais de 20 milhões de australianos corresponde a cerca de 70% da população do continente. Como a dimensão demográfica da Oceania é de pouco destaque, há questionamentos quanto à sua definição como continente. No entanto, apesar da proximidade com o Sudeste Asiático, sendo uma espécie de prolongamento do arquipélago indonésio, deve-se considerar que, do ponto de vista histórico e de povoamento, a Oceania possui características diferentes do continente asiático, o que justifica o seu status de continental. Essa situação não é uma exclusividade da Oceania. Basta lembrar a Europa, que é uma península da Ásia, formando a Eurásia, mas, por uma série de fatores, é apresentada como continente europeu. Como se poderá observar em diversas imagens desse capítulo, na Oceania destacam-se um território principal, a Austrália, e um grande número de ilhas, a maioria de pequena dimensão territorial. Merecem destaque também a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné. Tradicionalmente, as ilhas da Oceania são agrupadas em conjuntos denominados Polinésia, no extremo oeste, Melanésia, porção central, e Micronésia, na porção norte. Ao analisar o quadro natural desse continente, o destaque australiano se mantém em razão de suas dimensões. No entanto, na Oceania como um todo, há expressiva diversidade. No relevo, há um grande número de cadeias montanhosas, a maior parte submersa, o que justifica a existência de tantas ilhas vulcânicas. Na Austrália, há maiores altitudes a leste, os Alpes australianos, com áreas mais elevadas, um pouco superiores a 2.000 metros de altitude, e as planícies litorâneas no entorno de todo o território. A maior parte do país é ocupada por planaltos desgastados e relativamente planos. A diversidade também aparece no clima, justificada pela posição geográfica. A Oceania é atravessada pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Entre os tipos climáticos estão o equatorial, o tropical, o subtropical, o mediterrâneo, o temperado, o semiárido e o árido. O domínio climático se estende por grande parte do interior australiano e marcado pela reduzida umidade. O chamado Outback do país, interior seco, é formado pelo deserto de Gilson e pelo deserto de areia, pelo grande deserto de Vitória, pelo deserto rochoso de Sturt e pelo deserto de Simpson. A existência dessa área de baixa pluviosidade está associada a centros de alta pressão que dispersam a umidade e ao relevo mais alto a leste, que dificulta a entrada de ventos úmidos. Uma curiosidade em relação à Oceania é que, apesar de a quantidade de terras emersas ser pouco expressiva, o continente, marcado pela grande importância insular, ocupa áreas nos hemisférios norte, sul, leste e oeste. Além disso, ela possui uma grande extensão leste-oeste, sendo inclusive atravessada pela linha internacional da mudança da data. O conjunto de unidades políticas da Oceania inclui um grande número de possessões não independentes, administradas por países europeus, pelos Estados Unidos ou por nações desenvolvidas do continente. Além dessas áreas, existem 14 estados soberanos: Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Fiji, Samoa Ocidental, Nauru, Tonga, Ilhas Salomão, Vanuatu, Kiribati, Palau, Estados Federados da Micronésia, Tuvalu
Ilhas Marshall não é propriamente independente, embora tenha a constituição de uma república. Esse território é um estado livremente associado aos Estados Unidos da América. Além do destaque inquestionável à Austrália, a maior relevância da Nova Zelândia devido ao alto padrão de desenvolvimento e da Papua Nova Guiné, que possui a segunda maior população e dimensão territorial do continente. Austrália é uma monarquia constitucional, ou seja, possui um monarca como chefe de Estado, mas também uma constituição que limita os poderes dele. A Rainha da Inglaterra é também considerada a Rainha da Austrália, tendo, portanto, papel simbólico, pois a população australiana escolhe periodicamente quem comanda efetivamente o país em um regime parlamentarista de governo. Um elemento marcante da Austrália atual é a sua elevadíssima qualidade de vida. Em 2018, o país teve o segundo melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, atrás apenas da Noruega. A população majoritariamente descendente de europeus, o que indica o impacto do processo de colonização sobre a população aborígene original do território. Considerando a dimensão territorial, os poucos mais de 20 milhões de habitantes não constituem um número expressivo, definindo um país pouco povoado, com densidade demográfica de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Essa população predominantemente urbana está concentrada no litoral sudeste do país, com maior parte do território desabitada. Diante dessa situação, o país possui importantes políticas migratórias de atração populacional. O ritmo de crescimento natural da população é lento na Austrália, assim como tipicamente se verifica nos países mais ricos, nos quais a taxa de natalidade e de fecundidade não são altas. O alto padrão social australiano está apoiado em um grande desenvolvimento econômico com base na exploração de recursos do subsolo e uma agropecuária muito moderna. O país é um grande exportador de carnes, trigo, minério de ferro, alumínio, ouro e carvão. Nesse cenário, o crescimento chinês causou impactos positivos na economia do país, que passou a ter no gigante asiático um importante parceiro comercial. Um dos setores com maior crescimento nos últimos anos é o do turismo, que emprega parte significativa da população e contribui para o peso cada vez maior do setor terciário na economia. Apesar das grandes distâncias para outras áreas do planeta, a Austrália tem uma série de fatores naturais e artificiais que atraem cada vez mais visitantes no mundo. Cresce também o número de estudantes, inclusive do Brasil, que realizam intercâmbio no país. Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ela também se notabiliza pelo alto padrão social, restringindo-se a um IDH de 0,921 em 2018. Possui uma dimensão territorial de 270 mil km² e pouco mais de 4 milhões de habitantes distribuídos principalmente nas ilhas do Norte e Sul, que são separados pelo Estreito de Cook. Por conta de suas dimensões, é um país menos expressivo que a Austrália com relação aos cenários econômicos e geopolíticos internacional. A economia tem como base a produção primária, destacando-se na agricultura, a cevada, o milho, o trigo e as frutas. Também merecem menção a extração de combustíveis fósseis e a pecuária bovina, suína e caprina. Assim como na Austrália, o setor terciário é cada vez mais relevante, com destaque para o turismo. O aproveitamento dos elementos naturais locais tem provocado o crescimento do chamado turismo de aventura. Papua Nova Guiné. A Papua Nova Guiné é a mais extensa e populosa que a Nova Zelândia, mas não tem o mesmo padrão de desenvolvimento social, sendo classificado como um país subdesenvolvido, com um IDH de 0,543 em 2018. É um país da Oceania que ocupa a metade oriental da ilha Nova Guiné e uma série de ilhas e arquipélagos a leste e a nordeste, com um pouco mais de 8 milhões de habitantes e 460 mil km². O aquecimento global e as micronações insulares. Com o processo de agravamento do efeito estufa e a consequente elevação do nível do mar,
a preservação de alagamentos de áreas litorâneas. Esse processo ele ocasionará prejuízos em países litorâneos, sobretudo aqueles com altitudes menores. Em alguns casos, significará inclusive o desaparecimento de países, ou seja, estados nacionais eles perderão seus territórios. Na Oceania estão a situação de Kiribati, Tuvalu e Ilhas de Salomão. Kiribati possui um pouco mais de 100 mil habitantes distribuídos em diversas pequenas ilhas de baixa altitude. Em situação alarmante, negocia a compra de terras de outros países para manter a produção de alimentos e da sua população. Regiões polares. As partes do planeta localizadas ao norte e ao sul dos círculos polares são marcadas pelo frio intenso, associado às altas latitudes que determinam a incidência dos raios solares com grande inclinação. A característica climática é a marca principal dessas regiões, contribuindo, por exemplo, para a ocupação reduzida ou até mesmo para a ausência de ocupação regular. O Ártico. A região polar norte ou região polar ártica é formada por uma área aquática, o Oceano Glacial Ártico. Ela é cercada por terras emersas da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos, da Noruega e da Dinamarca, como pode ser observado na imagem a seguir. Apesar da ocupação reduzida, devido aos rigores térmicos no Ártico, existem as populações tradicionais, com destaque para os esquimós e os lapões. Os esquimós são uma população nativa da região, de regiões do Ártico e ocupam parte do Canadá, da Groenlândia, do Alasca, entre outras terras da área ártica. O contingente total é um pouco superior a 100 mil indivíduos que estão bem adaptados às condições locais, constituindo sociedades nômades que vivem da caça e da pesca. Os lapões eles são menos de 100 mil indivíduos que residem no norte da Escandinávia, havendo também um contingente muito reduzido na Rússia. As atividades econômicas do Ártico são reduzidas, porém há grande destaque no extrativismo, a extração de combustíveis fósseis tanto em áreas continentais quanto marítimas. A Rússia tem grande produção de petróleo e gás natural em áreas da Sibéria e a Noruega também realiza extração em áreas na zona ártica. O mesmo também é realizado pelos Estados Unidos no Alasca. O Canadá ele vem realizando exploração recente das areias bituminosas que lhe permitiram transformar-se em um dos países com maiores reservas de petróleo do mundo. Nos últimos anos, a atenção para a região do Ártico aumentou porque, com a elevação das temperaturas do planeta, está havendo degelo do Oceano Glacial Ártico. Isso, por um lado, terá consequências muito negativas para o planeta, com a elevação do nível do mar e o alagamento de diversas áreas litorâneas. Por outro lado, porém, tem aumentado o interesse dos países na região, pois com o degelo ocorre a ampliação do uso do Ártico para a navegação, possibilitando os deslocamentos entre a Ásia, América e Europa. Isto é, há uma redução nas distâncias e, por isso, vantagens na circulação. Além disso, há interesse na exploração do subsolo ártico, que possui um grande volume de riquezas, inclusive combustíveis fósseis. Nos últimos anos, percebe-se um aumento da tensão entre os países à medida que os interesses econômicos se intensificam. A Rússia realizou uma missão exploratória em um mini-submarino do país e fincou uma bandeira russa no fundo do Mar Ártico, causando uma série de reações dos países vizinhos, como as das autoridades canadenses, que declararam que a época dos descobrimentos já acabou. O atrito entre os países árticos tem um ponto importante na definição da exploração econômica do subsolo, e a Rússia tenta provar que o relevo submarino ártico é uma continuação de sua plataforma continental, o que lhe daria direito à exploração. Apesar de ter sido o primeiro país a fazer a solicitação à Comissão da ONU, que define limites
da plataforma continental, até hoje o pedido não foi aceito. De fato, essas explorações econômicas não seriam viáveis com a situação original de congelamento da área, mas com o degelo cada vez maior na região, as possibilidades aumentam. O que é muito complexo nessa situação é que a exploração econômica tende a aumentar devido ao impacto ambiental, com a intensificação do uso econômico do Ártico. Os impactos tendem a ser cada vez maiores em uma área com grande vulnerabilidade. A Antártica ou Antártida é um continente localizado no extremo sul do planeta, com 14 milhões de quilômetros quadrados, possui as menores temperaturas do planeta, devido não só à sua alta latitude, mas também à sua alta altitude. Diferentemente da região ártica, no extremo sul há uma massa continental cercada por oceanos. Outra diferenciação importante é que na Antártica não há população permanente, existindo uma população provisória de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares. Considerando que não existem povos nativos na Antártica, a análise desse continente tem como base a sua exploração. Os povos originados no extremo sul da América do Sul, Chile e Argentina, foram os primeiros a explorá-lo. Os dois países sul-americanos eles usaram esse fato para embasar discursos de direitos sobre o imenso contingente gelado. Como a Antártica foi a última área do planeta sem ter uma soberania estabelecida por nenhum país, há uma ampla ação de diversos países próximos a ela ou não interessados no controle da região. Considerando as políticas de relações internacionais, a solução encontrada foi a assinatura do Tratado Antártico, em 1º de dezembro de 1959, pelos países que reclamavam a posse de partes do continente. Por meio desse tratado, os países se comprometeram a suspender suas pretensões por período indefinido, permitindo apenas a exploração científica do continente em regime de cooperação internacional. O tratado foi assinado originalmente por 12 países, incluindo a União Soviética e os Estados Unidos. Por meio dele, a Antártica foi transformada em uma área de preservação, estando proibidas a exploração econômica e as ações militares. Como território internacional, a Antártica é considerada um patrimônio comum mundial, sendo utilizada como base para diversos estudos científicos. Interessados no continente por motivos científicos ou considerando a possibilidade hoje remota de uma futura partilha, outros países, incluindo o Brasil, aderiram ao tratado e, como parte desse processo, instalaram bases para pesquisas científicas na região. A base brasileira, a Estação Antártica Comandante Ferraz, começou a operar em 6 de fevereiro de 1984 e foi parcialmente destruída por um incêndio em 2012. Para o Brasil, as pesquisas na Antártica têm grande importância em vários setores, com destaque para a biologia e a climatologia, considerando o impacto que as massas de ar originadas na região têm sobre o país. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.